Olá família, daqui fala Manuel Gonçalves. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui no meu canal do YouTube. E se é a primeira vez que estás aqui no meu canal do YouTube, seja bem-vindo ou seja bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Vamos conversar sobre as melhores orações que agradam a Deus. Okay? Mas a oração basicamente é falar com Deus. O primeiro tipo de oração que Deus se agrada é a oração com fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, pois aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então, a primeira oração que agrada a Deus é uma oração com fé. E uma coisa é certa, a Bíblia também diz que fé sem obras é morta e a obra também sem fé por si também só é morta. Então, não é uma fé morta, tem que ser uma fé viva. E o que dá vida à fé é as obras. E o que dá vida às obras é a fé. Então, a oração que agrada a Deus é uma oração com ação. Oração. Palavra oração, orar, ação. Então, juntamos os dois, tem uma oração com Deus. E nessa oração com Deus, e essa oração, ou a fé e as obras, tem que ter uma parceria com Deus. E nós temos ações baseado na palavra de Deus. Porque a nossa fé, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus se agrada da nossa fé nele, ok? Segunda oração que agrada a Deus é uma oração com sinceridade. Não vamos esquecer que Deus é Pai. E como qualquer pai, gosta de ter uma relação íntima, espontânea com seus filhos. Por mais que Deus tenha conhecimento do passado, do presente e do futuro, Ele tem sempre o prazer e Ele se agrada, como o pai que Ele é, de ouvir os seus filhos a se expressarem, a se relacionar com Ele. E essa expressão e esse relacionamento, essa comunicação com Ele é agradável quando dá sinceridade. É uma oração transparente, é uma oração sem grandes elaborações de palavras, é uma oração que é sincera. Porque Jesus disse o seguinte, que Deus busca aqueles que adorem em espírito e em verdade, porque são estes que Deus os procura. Aqueles, não importa o lugar onde nós estejamos, da maneira como estejamos, mas a sinceridade é algo maravilhoso que Deus se agrada, ok? Porque Deus procura na terra aqueles que sejam sinceros de coração, ok? E a última oração que eu quero colocar aqui é a oração com entendimento de quem é Deus e conhecer mais da vontade de Deus. Porque orar sem saber a vontade de Deus, sem saber a vontade de Deus, nós orarmos, volto a tocar no ponto, oração. Nós temos ações em conformidade à vontade de Deus. Temos orações segundo a vontade de Deus. Porque Romanos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Então, a partir do momento que nós sabemos a vontade de Deus e nós oramos segundo a vontade de Deus, é certo que se cumpre. Porque a Bíblia diz: tudo que pedires em meu nome, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos concederá. Então, orar a Deus segundo a sua vontade, segundo o seu querer, vai dar certo. Porque orar em nome de Jesus significa orar segundo a vontade de Deus. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, é certo que aquilo vai acontecer, porque é segundo a vontade de Deus. Ok? Então são essas top tipos de orações que Deus também se agrada. Ok? Meu nome é Manuel Gonçalves, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o fim e um beijo caloroso no teu coração. Fui!